Hoje, no Inspiração, vamos falar de autoconhecimento além das fronteiras. Te convidamos a expandir a consciência para além de culturas, crenças e limites mentais. Aqui, diferentes vertentes espirituais se encontram para revelar que a verdade essencial é universal. Não falamos de religião, mas de experiência, de presença e de transformação interior. É sobre compreender a mente, energia e ancestralidade como caminhos de expansão. Porque quando atravessamos fronteiras externas, despertamos para a jornada interna. Afinal, o maior território a ser explorado é você. Em um tempo marcado por pressa e excesso de estímulos, cresce a busca por práticas que ajudem a cultivar paz interior e clareza. A meditação e os ensinamentos filosóficos surgem como caminhos possíveis para lidar com desafios do dia a dia de forma mais consciente. Kelson Nodro é monge budista ordenado desde 2015 e professor de budismo e meditação há 13 anos. Sua abordagem une profundidade filosófica e aplicação prática, tornando os ensinamentos budistas acessíveis à vida moderna. Então, seja muito bem-vindo, monge, ao nosso Inspiração. Obrigado pelo convite, Priscila. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. A gente aqui não defende nenhuma bandeira, a gente gosta sempre de trazer vertentes para que as pessoas consigam entender as possibilidades, quem sabe, se encontrar dentro do que você veio trazer para a gente hoje, que é o budismo, né? Maravilhoso. O que é o autoconhecimento dentro da visão budista, né? Certo. Então, autoconhecimento, né? Às vezes a gente fala... eu preciso conhecer o que eu gosto, né? Quem sou eu. Né? Na visão budista, o autoconhecimento é entender o que acontece na nossa vida diária que nos incomoda, né? E por que nos incomoda. E principalmente como reagimos a esse incômodo. Né? E por que a mente, né, dentro do budismo, é o foco central? Então, a mente é o que a gente mais fala dentro do budismo, né? Então, a mente, às vezes a gente se refere à mente como o criador, né? Aquilo que cria as nossas experiências, né? Então, se a gente parar para pensar, né? Por exemplo, esse programa aqui, né? Cada um está recebendo um programa diferente, está vendo um programa diferente. Por um ângulo diferente, exatamente, né? É uma percepção subjetiva da realidade, eu diria. Então, a mente é o que vai dizer de fato se a gente tem uma vida feliz ou não, né? Monge, o sofrimento ele nasce da circunstância, né, da situação ali que realmente veio para mim, ou da forma como cada um interpreta a realidade. Eu acho que isso tem um pouco também sobre a questão da leitura, né, que você disse. Exatamente. Mas quando a gente olha para a questão dos desafios... Então, é exatamente isso, né? A gente acha que existe uma situação objetiva acontecendo ali fora, né? Que não tem relação com a forma que a gente interpreta ou vê a situação, né? Mas a gente sabe que duas pessoas vivendo uma mesma situação têm experiências completamente diferentes, né? E tem respostas completamente diferentes para a situação, né? Exatamente. Umas gostam... Por exemplo, né? Tá frio, tá calor. Depende completamente, né, da nossa experiência subjetiva, da interpretação dos fatos, né? Então é muito importante a gente ver como que a mente está o tempo todo criando ou percebendo a vida de uma forma muito específica, né? Muito individual. Nós vivemos num mundo material. Né? E a gente vê que o apego muitas vezes interfere muito nessa questão da nossa paz interior. Vamos trazer um pouquinho essa abordagem referente ao apego da matéria, né? Que a gente sabe que nós estamos nessa dimensão, né? Seres espirituais, viver numa vida material. Como que o apego interfere na nossa paz interior? Então, o apego é essa visão, né, que diz, né, isso é a fonte da minha felicidade, né? Então, essa pessoa, esse emprego, essa questão financeira é a fonte da minha felicidade, né? Então, eu gero apego, eu gero uma necessidade por aquilo. E uma vez que você
não consegue conquistar aquilo, sofrimento, tristeza, frustração e etc. Então a gente o apego ali nos torna dependentes de várias circunstâncias específicas. Claro, a gente precisa de circunstâncias, né? A gente tem um corpo, a gente tem que comer, né? Sim. Mas o ponto é que quando a gente quanto mais forte for o nosso apego, mais forte é o nosso sofrimento se a gente não consegue ou perde aquilo. Então o apego, em termos gerais, né? A gente precisa tomar muito cuidado com os nossos fortes desejos e ambições, porque a gente não tem controle de fato se a gente vai conseguir, né? Ou se aquilo vai ser sustentado, né? Então a gente fala muito sobre isso, a questão do apego e tudo, né? Mas sim, a gente precisa de certas condições, mas a gente não precisa ter apego por essas condições. Ou seja, trazer um equilíbrio, aquele apego a talvez alcançar algo de forma material, né? Até porque a frustração que vai trazer para você está querendo trabalhar algo, né? Naquela situação, exatamente, né? Exatamente. O que significa na prática observar, né? Pela órbita do budismo, observar os nossos próprios pensamentos. Observar os próprios pensamentos, essa é uma prática vital, né? Que a gente faz o tempo todo, né? Então, como a gente está no automático, faz isso, faz aquilo, tem que fazer isso agora, planejando, correndo para lá e para cá. E a gente não percebe o que está se passando dentro da gente, né? A gente só vai. E fica nessas flutuações de humor, né? Excitação, daqui a pouco depressão, euforia, desânimo, né? O tempo todo. Então, observar os pensamentos, você precisa ganhar essa habilidade, não é fácil, né? Tem que ser desenvolvida, né? Que nem para academia, desenvolve e aumenta a nossa saúde física, né? Então, existem exercícios para a gente começar a se tornar mais consciente o que está passando aqui dentro, no dia inteiro, assim, agora e agora e agora. E quando perceber que, tipo assim, não tá legal, tem alguma coisa aqui apertando, manobrar, mudar a direção, né? Isso também é um exercício, né? Porque senão a gente bate. Causa sofrimento para a gente ou talvez para outras pessoas também. Então, os nossos estados mentais precisam ser observados, né, e dirigidos com habilidade, né? Então, é isso que a gente tenta fazer, sempre observando, né? E aí a gente vai ficando bom nisso. Sim. Isso tem muito correlação, por exemplo, com as leis espirituais, a lei da aceitação, a causa e efeito, essa questão de, às vezes, você pode estar, não sei se dentro do budismo, como é feita essa leitura, né? Essa questão do fluxo da vida. Porque, às vezes, a gente vê numa vida material uma insistência em situações que muitas vezes não cabe, mas o universo, na sua sabedoria, ele está tentando já colocar a gente no lugar que é nosso devido, né? Então, assim, nós temos temos tendências, hábitos mentais muito fortes, enraizados dentro da gente, né? Então, tem pessoas que têm muita irritação, muita raiva, né? Então, assim, se a gente deixar essas tendências irem nesse caminho, a gente só vai aumentar aquela característica, talvez ruim, né? Então, aprender, né, de fato, a como perceber o que de fato não é benéfico, né? E, eventualmente, conseguir, devagarinho, né, ter uma conduta, um hábito, desenvolver tendências mentais mais benéficas, né? Mais nesse sentido. Sim. Né? Você falou muito do exercício e da prática, né? Para trazer essa consciência. E algo que o budismo adota muito é a meditação, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a meditação como um processo de transformação, de comportamento, de observação dos pensamentos. Sim. A meditação, ela é uma prática milenar, né? Não exclusiva do budismo, né? Muitas coisas, muitas filosofias e práticas. Então, a meditação, ela é uma ferramenta, né? Então, maiores universidades do mundo hoje já estudam meditação, assim, com foco, com concentração, porque tem benefícios comprovados cientificamente. Então, é uma ferramenta para quê? Para colocar na nossa mente, né? Fazer com que a nossa mente produza paz. Não é que a gente quer paz. Se a gente fala o que a gente quer da vida de fato, né? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero não sei o que. A gente quer paz. No final das contas, é paz que a gente busca. Então, a ferramenta, ela vai aumentando a nossa... vai criando um espaço entre o problema, a situação externa e a nossa reação. E nesse espaço a gente consegue ter um tempo para tomar decisões melhores. A mente vai ficando mais espaçosa, mais lúcida, né? Mais controlada. Né? Então é uma prática
né? Todos podem fazer, é só questão de treino, tudo é treino. Bom, já aqui dentro do Inspiração, a gente gosta sempre de trazer possibilidades para as pessoas irem para a prática. E você hoje, né, atuante lá dentro do espaço do Meditare, oferece, né, gratuitamente a meditação todo dia, né, de segunda a sexta. Então, às 7h30 da manhã. Então, fica um convite aí para as pessoas também, um espaço que está aberto a acolher e vocês exercitarem, né, essa ferramenta que é a meditação. Aprender. E é um convite para trazer para a sua vida, né, no dia a dia, né? Com certeza, tem que colocar na agenda. A gente cuida do corpo, a gente cuida do trabalho, a gente cuida da família e da mente. Quando vamos cuidar da nossa mente, né, desenvolver estados, né, mais plenos, mais alegres, uma sensação de que a vida é boa, né? Não depende necessariamente de condições externas, né? Então é muito importante a gente botar tempo na agenda para cuidar daqui, né? Muito bom. Num mundo muito voltado para o ego, para o orgulho e para a vaidade, a gente vê disputas entre momentos de raiva, né? Momentos de ansiedade. Queria que você trouxesse um pouquinho mais de consciência aí, segundo o budismo, para essas duas vertentes, né? A raiva e a ansiedade. A ansiedade e a raiva, sim, temas muito importantes, né? Todo mundo vive todos os dias situações de muita irritação, frustração, ansiedade, né? Então, a gente chama esses estados mentais, né, de delusões ou venenos da mente, né? Nós não somos esses estados, né? Eles se manifestam na nossa mente e só causam destruição, sofrimento. Então, primeiro, né, a gente precisa identificar quando eles estão surgindo. Então, a gente acha que só tem raiva quando a gente já está xingando, esgoelando alguém. Não, ela começa pequenininha, ela começa com um leve desconforto, um leve incômodo, e vai crescendo, crescendo, e a gente perde o controle. Então, a identificação da ansiedade e da raiva nos primeiros estágios é o segredo. Se você aprende a vigiar a sua mente e perceber quando eles estão surgindo, 90% do problema já desaparece. Só de você perceber, olha, estou ficando ansioso, estou ficando com raiva. Isso não vai me resolver nenhum problema. Sim. E aí você já, sai daqui. Isso. Faz uma meditação, faz alguma outra coisa e você desassocia aquele padrão mental. Então, o começo é sempre aprender a identificar os nossos estados negativos, né? E depois, com algumas outras técnicas, a gente aprende a reduzir e, eventualmente, segundo os ensinamentos, erradicar completamente da nossa mente, né? Que seria maravilhoso. E esse aceleramento, né, ele faz com que a gente cada vez fica mais focado no externo do que na gente mesmo. Então, que nem você falou, é um exercício, colocar na agenda e exercitar essa prática, para não deixar se perder e a hora que vê já chutou, né, o balde. Não pode chutar o balde, tem que realmente assumir as rédeas enquanto ainda você está no controle. Exatamente. Né? E normalmente as pessoas acabam deixando, né, nós deixamos sempre na hora da conta-gota, na hora que o copo transborda. Então, o convite é não deixar o copo transbordar. Não. Vamos falar um pouquinho sobre o ego. Né? O ego é um inimigo ou ele é uma ilusão a ser compreendida? O ego é um tema central dentro também do budismo, né? Porque Buda diz que, na verdade, o ego ele é a raiz de todos os nossos problemas, né? E sim, ele é uma ilusão, né, que é a raiz, né, dos nossos sofrimentos e todos os nossos problemas. Então, por exemplo, o ego, né, a identificação com o nosso eu, e depois o nosso eu, que é tão importante, que precisa ser elogiado, que precisa ser agradado, né? Então, todos os problemas do mundo, né, são criados por grandes egos aí, né? Então, a questão é entender que esse eu, que a gente acha que é tão sólido, tão real, né, ele não é tão sólido, né? Então, por exemplo, né, a gente fala, né, pergunta para uma amiga sua, quem é você? Escreve num papel, quem é você? Sim. Ela vai dar uma descrição. Daí pergunta para sua mãe. Sim. Daí pergunta para um amigo. Aí você faz uma descrição de você. Daí você vai ver que as descrições são diferentes, né? Nossa, isso é um exercício bacana para a gente conseguir entender as leituras, né? Daí você pensa, então, quem é você? Quem é você? Né? É uma ideia, né, que você tem sobre você, entende? Sim. Então, assim, isso começa a se dissolver um pouco e a gente fica mais leve, sabe? Sem tanta preocupação quando as coisas não dão tão certo, entende? Então, assim, essa questão do ego é uma ilusão e a gente precisa pensar mais sobre isso, né? Eu acho que uma contrapartida do ego
para a gente exercitar é a compaixão. Como sim. a gente exercitar a compaixão nos tempos de hoje, onde a gente está cada vez mais apegado ao meu eu, né? Exatamente. A compaixão, né, ela seria realmente a resposta, né, o oponente desse ego, desse egoísmo, desse eu, né? Começar a observar mais que a sua felicidade, ela não é tão importante assim, porque existem incontáveis seres também querendo ser feliz, né, querendo encontrar felicidade e experienciando problemas e sofrimento. Então, quando a gente começa a ver, tipo, nossa, tem tanta mais gente, por que eu sou tão importante assim, né? Daí isso começa a desinflar um pouco e a nossa mente se enche de virtude, nossa mente fica muito positiva e poderosa, né? Então, esse é um dos treinos também, das práticas que a gente faz, como desenvolver compaixão, né, como um oponente desse ego, que está o tempo todo, eu quero isso, eu preciso daquilo, essa pessoa me ofendeu. Então, é um oponente muito importante dos ensinamentos. Talvez né? não olhar só para você, né? Olhar para todos os envolvidos nessa situação. Nós somos um grãozinho, né? Um grãozinho, exatamente. Fala-se muito sobre prosperidade financeira, prosperidade material. É possível prosperar? Porque a gente fala de prosperidade e a gente confunde que prosperidade é a paz que falta, porque você fica buscando um apego material. Mas, na verdade, você está buscando o quê? A paz em ter, talvez, aquela casa, né? Foi por isso que você falou tanto da paz, né, monge? É possível prosperar e, mesmo assim, exercer um desapego? Desapego. Como seria o equilíbrio entre esses dois? A prosperidade que a gente conhece está muito relacionada a questões externas materiais, né? Então, eu penso assim, né? Por exemplo, um pai de família, né? Tem seus filhos, tem a sua família, etc. O pai, a mãe, tem que cuidar. Então, na medida do momento que a gente entende que a busca é por uma felicidade, né, interna, dos filhos, de todos ali daquela família, né? Buscar desenvolvimento material, riqueza, é importante porque os filhos precisam ir para a escola, a gente precisa de condições mínimas para ser feliz. Só que pensar que a prosperidade material é fonte da felicidade está limitada a isso, a sua prosperidade. É um equívoco. Sim. Porque senão todo mundo que fosse rico, famoso, atraente, seria feliz o tempo todo. Né? Então, assim, a gente precisa entender que, sim, eu busco um desenvolvimento material por amor à minha família, para cuidar da minha família. Aí tem um sentido muito profundo, essa busca de um desenvolvimento material, uma prosperidade externa. Mas é claro que a verdadeira prosperidade sempre vai ser, né, você realmente estar em paz, independente das nossas condições externas, que é difícil, mas é possível. Sim. Né? É uma prática. Monge, você vive essa energia, né, essa doutrina do budismo na sua vida, a toda a vida. Então, a gente queria que você trouxesse um pouco para as pessoas hoje, né, que não têm conhecimento, que talvez estão tomando a primeira dose aí, né, dessa vertente do autoconhecimento pela visão budista. Como eu poderia hoje, vivendo na minha vida acelerada, trazer uma pequena dose de inspiração aí do budismo para eu viver uma vida mais serena? Sim. Eu estou alguns anos praticando, aprendendo, né? Então estamos no processo. Né? Eu não posso dizer, já sou iluminado, não tem isso, né? É um dia a dia, cada dia é uma oportunidade. Né? Então, eu diria que a nossa mente, ela tem um potencial ilimitado para experienciar felicidade e paz. A nossa mente tem esse potencial. E a gente precisa aprender a descobrir isso. É como se a gente estivesse, né, com uma tecnologia muito poderosa, uma coisa fantástica, né? Só que a gente não sabe usar muito bem. A gente precisa acessar, né? Acessar isso, né? Então, por exemplo, uma meditação de 10, 15 minutinhos todos os dias, uma meditação respiratória simples, né? A gente já começa a sair um pouco disso aqui e começar a olhar, né, a nossa fabriquinha aqui de sensações, de sentimentos, né? Então seria tentar uma pequena prática todos os dias. Muito bom. Monge, eu quero agradecer imensamente sua contribuição e que as pessoas estejam abertas a experienciar as possibilidades também que o budismo traz
para o controle e o acesso com o nosso eu anterior. Sim. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco, no Desafio Inspiração, vamos conhecer o indiano Santos Kumar, que vai compartilhar conosco um pouco da sua cultura e conhecimento sobre o uso das frequências corretas no nosso dia a dia. E o nosso artista misterioso já está a toda velocidade preparando uma arte para o nosso programa de hoje. Vou dar um spoiler para vocês, ele está construindo um mosaico. A gente volta já já. Hoje estamos atravessando fronteiras no caminho do autoconhecimento. Agora vamos receber Santos Kumar, indiano, nascido em uma família budista, que vai compartilhar conosco a experiência de viver na Índia e a riqueza espiritual da sua cultura. Ele também traz uma ferramenta poderosa para os dias de hoje, as frequências em Hertz. Em um tempo de ansiedade, distração e falta de presença, vamos entender como o som pode ajudar na saúde mental e no equilíbrio emocional. Então, seja muito bem-vindo, Santos, ao Inspiração. Obrigado, Priscila, pelo convite no programa Inspiração. Eu já assisti várias vezes ao programa também, realmente eu assisto o seu conteúdo também, né, e trabalho na saúde mental, realmente parabéns pelo seu trabalho, que a sociedade está precisando mesmo, né. Sim, eu sou indiano, né, estou aqui em Brasil desde 2011, entrei no Brasil foi 30 de abril de 2011, desde então estou em Brasil. Foi uma vez para a Índia antes da pandemia, depois da pandemia deu os problemas, né? Não consegui mais reconstruir para retorno, mas vou dar a volta novamente. Estou aqui no Brasil, trabalhei em várias áreas, né? Trabalhei em área de indústria gastronômica, trabalhei como planejamento de produção, trabalhei na indústria farmacêutica como comprador, analista de compras, né? Trabalhei para importação e exportação. E como trabalhei em várias áreas aqui e na Índia também, a gente percebe que o ser humano, quanto mais ele trabalha, mais ele treina, né? Ele estuda, isso tudo é acumulado no seu cérebro. Ele é um tipo HD muito gigante, né? Grande, forte, né? Ele tem muitas informações captadas, mas ao mesmo tempo ele também sofre com essas consequências que nós chamamos de estresse, né? A hipertensão, depressão, um monte de problemas que praticamente você trabalha nisso, né? Seu trabalho é para ajudar as pessoas a meditar. E eu também senti essa necessidade porque querer ou não, eu também sou um ser humano, né? Todo ser humano passa por isso. Todo mundo sente essa necessidade de algum lugar você tem que travar e entender o que está acontecendo. E eu preciso voltar a viver normal. Porque passa de um certo tempo, você acaba perdendo essa essência de viver normal. Você acaba virando uma vida robótica. Ela vira muito mecânica. Você acorda a horário X, você vai trabalhar, volta para casa, faça jantar, ou já estiver pronto, janta e dorma, porque você tem que acordar cedo. Aí, fim de semana, né? Sábado e você pensa... não sai dessa roda gigante do rato, né, Sábado Santos? você pensa, leva seus filhos para filme, assistir cinema, né? Isso. Você fala que não vou descansar pouco. Aí, domingo, você não tem mais cinema aberto. Aí, perde isso. Aí, por isso que eu senti necessidade da criação de uma ferramenta aí. Muito bom. A gente vai falar da sua ferramenta. Antes, eu quero que as pessoas conheçam um pouquinho da sua cultura, né? Que você cresceu dentro de uma família indiana, né? Budista também, lá na Índia. E queria que você contasse um pouquinho essa experiência, né? De nascer dentro dessa cultura. Como foi para você? Bom, a Índia, né? Índia, não sei se quanto brasileiros talvez não conhecem muito, eu já percebi ao longo desse tempo que eu passei no Brasil. Sim. A Índia é um país que é multicultural, né? Tem várias culturas, várias religiões. Budismo é uma dessas religiões, né? Se for comparar pela quantidade, são 0,7% da população é budista. Mas que você conta na quantidade de pessoas, uns 8 a 10 milhões de pessoas budistas existem, né? Famílias budistas, então 8 a 10 milhões. Então também tem um número significativo, né? Mas também vivemos como se for minoria também, né? Na quantidade, se for comparada com hindus, né? Porque a religião maior da Índia é hindu, que em Brasil, por causa da letra H, ele chama de hindu, mas é hindu, tá? E, assim, o budismo em si, ele já é enraizado muito nessa sensação de espiritualidade, né, de meditação,
de autoconhecimento, né? E a gente precisa entender o significado da vida e tudo mais, que o budismo ensina isso para nós. Sim. Eu cresci essa família, né? A família budista, já nasci nessa família, já fez parte da minha vivência, né? Meu crescimento, já vivi e cresci entendendo que é meditação, né? Que é frequentar uma igreja, sensação, a E você vida. tinha essa rotina dentro da sua família? A meditação era uma coisa que era aplicada? Então, ela é aplicada de forma diferente, não como a gente pensa, né? Que todo dia levantou, fez, assim. Porque na Índia a espiritualidade é muito comum. Você pode ver que é o templo, né? De manhã às 5 da manhã você acorda, você faz uma orações, e a família hindu geralmente faz isso. No budismo, a gente procura aquele horário mais, tipo, como se chama? Mais silêncio, para você poder treinar. Aí a gente fazia esses treinamentos, né? Porque existem umas mantras que na China, Japão, cada lugar tem umas mantras diferentes. Na Índia, a gente mais utiliza essas ferramentas para justamente para você olhar por dentro, né? Antes que você inicie a sua dia, Sim. você tem que começar com as vibrações tranquilas, que pode te levar a sua dia mais... É como se fosse a gente desligar o botãozinho do externo para poder... E a frequência ela é uma ferramenta que auxilia essa conexão interior. Isso mesmo. Seria isso. Isso. E o que a cultura indiana ensinou para você sobre o autoconhecimento? Então, a cultura indiana, autoconhecimento, ela como se faz parte da sua vivência. Porque né, a gente não só pensa que vida é tipo assim... tudo maravilha, não. A dor faz parte da vida. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, quem não está preparado para aceitar essa realidade, ele sofre. Sim. Então, o sofrimento, então você tem que entender, o sofrimento é interligado à parte dessa dor que a gente não quer passar. Sim. Então, o dia que você aprende a lidar com essa dor, você aprende que, sim, dá para viver melhor. Porque quem tem medo de dor não tenta, não faz. Porque que nem a gente fala, né? Que tem pessoas que têm medo de errar. Eu posso assemelhar um pouco essa sensação. Tem medo de errar, por isso que eu não faço. Aí eu não faço, aí não acontece nada. Então, e daí não você tem... trava a sua vida. Exatamente. Então, dentro da cultura indiana, para você ficou claro que o processo da dor faz parte dessa Exatamente. situação. Exatamente. Para que você possa expandir a sua mente, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, assim, foi que nem você disse, a espiritualidade na Índia, ela é vivida, né? Sim. Ela não é apenas ensinada, né? Então, assim, às vezes, dentro aqui da nossa cultura do Brasil, às vezes quer engessar numa caixinha, né? Para dizer, isso resolve, e na verdade vocês sempre viviam, né? Exatamente. Nessa rotina, né? Do dia a dia. Isso. E morar fora do seu país mudou sua identidade? O que trouxe de diferente também a cultura do Brasil para você? Então, morar fora da Índia, né, realmente foi uma experiência bem, tipo, vamos dizer assim, marcante para mim, porque é completamente diferente, né? A cultura do Brasil, tipo, você pode falar 360 da Índia. Aí aumenta mais a responsabilidade. Manter minha cultura, porque eu tenho que manter minha originalidade, mas ao mesmo tempo tem que se vincular, tem que se diluir com a cultura brasileira. Então isso na verdade enriqueceu mais a minha própria percepção sobre cultura. É que eu entendo melhor que a cultura não existe da pessoas aí que escolhe o que quer ser, né? Mas você acaba entendendo a essência da vida do brasileiro, da indiana, e como que você se lida com os dois juntos, você complementa. Então, acabou ficando mais poderoso para mim. Então, hoje em dia, eu respeito as culturas, os costumes brasileiros. Os brasileiros respeitam as culturas indianas, né? Os costumes indianos. Por quê? Porque trazemos uma liga, né? E fizemos isso como se for, esse é real. Então, a cultura ela é baseada, vivida, né? E o que o Brasil pode aprender com a Índia sobre equilíbrio emocional? Então, vamos falar sobre equilíbrio emocional. Na Índia, como eu falei, né, sempre foi ensinado, vivido desde criança, né, ensina respeito, né, os pessoas mais sêniores, né, os pais, os mães, todo mundo, tios, pessoas que é mais de idade de você, a gente sempre trata com respeito. No Brasil, não vou dizer que não existe algumas famílias sim, mas esse tipo de cultura, troca de culturas, compartilham essas culturas com o Brasil e a Índia, ela pode melhorar cada vez mais, porque no Brasil, né, a cultura brasileira é mais alegre, né, mais feliz, o povo é muito feliz. Se a gente juntar essas duas culturas, pode ter um fruto muito legal, muito doce, né, para os dois, né? Então, juntar a alegria do Brasil com o olhar sobre hierarquia, respeito com as pessoas mais velhas. Isso é algo que para você fica muito forte e que muitas vezes no Brasil
deixa um pouquinho a desejar, né? Quebra um pouquinho isso, né? Mas Sim. eu vou dizer que não é um ponto negativo do Brasil, porque Sim. eu sempre vivo feliz. Brasil é uma nome de felicidade, Exatamente, é cultura. isso é uma cultura, é uma Isso. forma como cada um conduz, né? Exatamente. Não tem certo e errado, tem a cultura de cada um. E daí Isso. você traz a sua visão da Índia, que isso seria algo importante para fazer essa junção aí e dar esse fruto doce, que você falou, vai dar um fruto ótimo. Isso. E daí vamos falar de sofrimento, porque você falou muito do sofrimento como portal de despertar, que lá na Índia vocês entendem que o sofrimento faz parte do processo, né? Então, como que o sofrimento... Vamos trazer essa visão agora da Índia aqui para o brasileiro. Como que eu consigo olhar hoje, qual é o convite hoje? Para olhar para essa dor como importante no meu processo. Então, quando a gente fala da dor, né? Porque... pessoas, quando fala a palavra dor, já fica com medo, né? Não, mas vou sofrer. Enquanto você tem essa trava, a pessoa não consegue entender a essência da vida que a gente falou, né? Agora há pouco. Então, a dor faz parte. O dia que você entende que dor faz parte, você consegue lidar com ele, com sabedoria, com como você poderia estar lidando, como você lidou, isso te ensina, na verdade, isso não te trava em lugar nenhum. Sim. Ele te ensina. Então a pergunta é, o que a dor está querendo me ensinar? Dor está querendo te ensinar que você tem que saber que faz parte e você vai superar aqui próximo, mas você vai evitar que essa dor novamente passe para você, porque você já sabe que ela faz parte. Sim. Então você fica uma pessoa mais forte, mais firme, e você vive melhor que os que estão no dor, você conseguir ajudar eles a levar o dor deles, você conseguir ajudar eles para tirar do dor deles, porque você está multiplicando, né? Então a ideia é não só aprende, mas passa isso para o próximo. Sim. Que você faz no seu trabalho, justamente você faz isso, você ajuda bastante pessoas, né, com o seu trabalho. Por quê? Porque as empresas estão precisando, você entendeu esse ponto, os funcionários estão precisando. Sim. Então você está trabalhando nesse sentido. É a mesma coisa. Que esse processo da dor faz parte, né, do processo. Isso, o que exatamente. ela quer me ensinar, porque se eu não entender, ela vai vir ali de novo. Conta a cor, né, mas vai vir. Exatamente. Vai vir e falar assim, olha eu aqui de novo, se eu não aprender, eu tô aqui. Exatamente. Né? É desse jeito. É isso aí. E vamos falar um pouquinho sobre a frequência Hertz, que vai ser a nossa prática aqui desse bloco. Sim. O que é a frequência Hertz? De forma simples, para as pessoas entenderem. Bom, primeiro vamos entender o que é frequência, né? Sim. Frequência é velocidade de uma vibração. Aí é uma frequência. O Hertz é a medida, onde você mede essa frequência. Então, ela funciona da seguinte forma. Quando eu falar 1 Hertz, é uma vibração. Então, quantas vibrações? Tantos Hertz. Então, 428 são 428 Hertz. Vibrações, que vira 428 Hertz. Então, é uma medida de medir as frequências, por isso que chama de Hertz, né? Sim. Então, cada tipo de vibração, cada frequência tem um efeito específico no nosso cérebro, né? Nosso psicólogo. Então, é dessa forma que funciona. Então, frequência Hertz seria isso. Só para as pessoas entenderem. Tudo tem frequência, tudo é vibração. E a gente vai fazer uma frequência aqui hoje. O sentimento que você emana para o outro emite uma vibração. Exatamente. Então, vamos supor que você está vibrando baixo. Você está vibrando no medo, na ansiedade. Exato. O medo, a ansiedade, ele está abaixo de 200 Hz. Então, naquele lugar, é um lugar de dor. Daí você atrai tudo que está na mesma frequência, exatamente, né, Santos? É isso aí. E daí aqui a gente vai usar também uma frequência que é da chama violeta, que é 400... Cura emocional, que etc. é 428 Hz? 428 Hz. Então, a gente está acima da aceitação. Então, a gente está num processo para começar a co-criar, né? Trazer frequências boas. Isso mesmo. Então, quando você entra num ambiente, você sente uma frequência pesada, aquela coisa, não, tá meio pesada essa energia. Pode ser que a frequência esteja baixa. Sim. Né? Isso. E o que acontece no corpo quando ouvimos a frequência correta? Então, como eu falei, né? Frequência é vibração. E nosso cérebro, ele responde às vibrações. Porque cada vibração, ela gera um tipo de frequência que ela vai fazer um efeito específico, como você acaba de falar, de 200, abaixo de 200, ou em cima de 200. Ela tem certos efeitos no seu cérebro, que ele funciona dessa forma. Então, a vibração é tudo. Então, por isso que a gente mede a vibração. Quando você percebe que está energia mais negativa, mais baixa, você procura uma frequência um pouco mais alta. Cada uma ligada a emocional, né? Estresse, medo, ansiedade, são todas essas emoções, você consegue controlar com essas frequências Hertz. Ok. E qual que é a diferença entre eu escutar uma música qualquer e escutar uma frequência terapêutica? Porque a música qualquer, por exemplo, ela é uma frequência, tem mas uma ela frequência, não é. mas você não sabe qual é, né? É, porque ela não é
não é criada para isso. Para isso. Ela é tipo entretenimento. A pessoa é uma batida para cá, para lá. Ela não faz aquela onda que o cérebro precisa. Ela não é pensado nisso. Então, ela é apenas um entretenimento para você curtir aquele momento e acabou. Exato. E quem pode usar essa ferramenta? Qualquer Bom, pessoa qualquer pode? pessoa. Qualquer pessoa pode, porque ela não se limita ao quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. Inclusive, isso cientificamente é comprovado, né? Sim. As frequências fazem esses efeitos, sim. Então, realmente, qualquer um pode aplicar isso na sua rotina. Exatamente. E quanto tempo leva para você ter resultado? Quero mudar a minha frequência hoje. Comecei a usar as frequências. Quanto tempo leva para ter resultado? Olha, isso pode te dar um resultado em minutos, ou em semanas, ou em meses. Isso depende da sincronização que o seu cérebro vai conseguir fazer naquele momento da utilização daquela frequência. Por exemplo, um cérebro conseguiu se ligar com essa frequência imediatamente, ele já pode se sentir os efeitos. Eu estou sentindo mais tranquilo. Para algumas pessoas, ele pode levar uma semana, alguns dias, né? Então, isso muda dependendo... Até porque os seres humanos são individuais e cada um está vivendo uma experiência material aqui. Exatamente. Então, depende de como você está e a sua energia, né? Isso. Então, agora nós vamos sair da teoria para ir direto para a prática. Então, eu convido você, do outro lado, a relaxar o seu corpo, a desacelerar a mente e se permitir viver essa experiência aqui conosco. Vamos ouvir uma frequência criada especialmente pelo Santos Kumar, pensada para promover equilíbrio e presença, acompanhada de uma meditação guiada. Isso. Então, respire fundo e permita-se atravessar essa experiência de autoconhecimento além das fronteiras. Agora é o momento de desacelerar. Encontre uma posição confortável, permita que seu corpo seja sustentado e feche os olhos suavemente. Leve sua atenção para a respiração. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca devagar. Mais uma vez e novamente. À medida que você respira, permita que o dia fique mais distante. Nada do que aconteceu hoje precisa ser resolvido agora. Traga sua atenção para o seu corpo. Observe onde existe tensão. E ao expirar, permita que essa tensão se dissolva. Seja gentil com seu corpo. Ele te sustentou o dia todo. Agora, leve sua atenção para a mente. Perceba os pensamentos passando, sem segurar nenhum, como nuvens no céu. A cada respiração, o silêncio se amplia um pouco mais. Em seguida, leve sua atenção para o seu interior. Esse lugar onde mora o sentido, onde mora a sua verdade, onde corpo, mente e espírito se encontram. Imagine uma luz suave descendo lentamente sobre você. Ela toca seu corpo, trazendo descanso. Ela toca sua mente, trazendo clareza. Ela toca seu espírito, trazendo alinhamento. Permaneça alguns instantes nessa luz, sem esforço, sem expectativa. Apenas permita que tudo se reorganize internamente. Agora repita mentalmente com presença. Eu me alinho com quem eu sou. Eu honro meus processos. Eu confio no meu caminho. Respire mais uma vez profundamente e permita-se descansar. Você pode soltar, você pode confiar. Muito bom. Inclusive, você pode depois salvar
esse programa para você fazer todos os dias essa frequência, que já é uma frequência com uma meditação guiada, que para quem tem dificuldade, né, de concentração, já auxilia na presença, né, Santos? Isso. Eu adorei, foi ótimo a gente trazer essa prática. Quero agradecer você por compartilhar todas as suas experiências e essa ferramenta que eu tenho certeza que vai ser um start aí para um despertar. Com certeza. Eu também agradeço pela oportunidade, né? Mesmo quando precisa de alguma coisa, por favor, procure. Eu compartilho também no meu canal com vocês, aí caso alguém precisa de ajuda, né? Vocês podem compartilhar. Aplicar a ferramenta, né? Qual que é o nome do canal? Templo das Frequências. Templo das Frequências. Procura lá no YouTube. Muito obrigada. Obrigado eu. Vamos agora para mais um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais inspiração para você com a revelação do nosso artista de hoje, que está fazendo um mosaico lindíssimo. Não saia daí, a gente volta já já. A arte tem o poder de transformar fragmentos em histórias, dando novo sentido ao que antes estava separado. Em algumas trajetórias, esse processo não acontece apenas na obra, mas também na vida. Depois de anos transitando por diferentes formas de expressão, foi no mosaico que surgiu um caminho mais definido. Uma linguagem capaz de traduzir emoções em cores, texturas e composições. Cada peça carrega um pouco de história, reinvenção e olhar sensível sobre o mundo, em um processo que também reflete o autoconhecimento. A capacidade de reunir partes e construir algo novo. Quem assina esse trabalho é o artista Carlos André Visoto. Muito bem-vindo, André. Que honra poder receber você, que veio 2 horas e meia de viagem para poder estar aqui conosco no Inspiração. Obrigado. Um prazer é meu de estar aqui, né? De falar um pouco da arte que a gente faz. Muito bom. André, quando que você percebeu que a arte não era só um talento, que era um chamado? Então, na verdade, eu acho que eu nem percebi. Eu percebi quando criança, a gente não percebe nada, né? Então, a gente vê que a gente tem uma diferença em gostar de desenhar ou gostar de fazer qualquer coisa. Mas eu fui perceber mesmo quando faltou uma pessoa muito forte na minha vida, que foi meu pai. E eu fiquei sem chão, eu tive que me virar através da... E eu descobri na arte, já sabia que eu tinha alguma coisa. E desde então eu venho com a arte acompanhando todo o meu trabalho. Ela anda paralela com os trabalhos que eu tive que ter. Sim. E eu nunca larguei dela, ela sempre esteve junto comigo. Então, foi assim. Aconteceu. Foi acontecendo e surgiu dessa forma. André, é muito lindo você fazer essa revelação, porque faz todo sentido para o que a gente trouxe hoje. Porque tanto no primeiro como no segundo bloco, foi falado muito sobre a questão dos desafios que são apresentados como um momento que é importante vivenciar. Sim. E o seu desafio te trouxe uma oportunidade. Exatamente, né? Exatamente. Eu busquei nela, nesse desafio, eu tive que procurar, eu tive que me virar para suprir todo aquele sofrimento que a gente estava tendo no momento. E hoje eu vejo que foi uma coisa necessária que eu tivesse que passar. E foi muito bom. E André, você não começou no mosaico, né? Qual foi a sua primeira experiência artística? Foi desenhando? Foi desenhando, sim. Eu, quando criança, sempre desenhava, mas a gente, no interior, a gente sempre é mais moleque do que... Eu não dava muita importância a isso. Eu queria fazer outras coisas que fosse mais gostoso para a criança, das brincadeiras, né? E você tem uma experiência com a cenografia também, né? Sim. Sim, a cenografia, o que eu trago dela para a minha arte hoje, que é o mosaico, foi que ela me ensinou a não ter medo de fazer coisa grande, porque a cenografia você mergulha num mundo assim épico, sabe? Você tem que fazer o trabalho, tem que voltar àquela época, sabe? Você vai fazer um cenário de ópera.
Você volta, vai naquela época da ópera, né? E é uma coisa muito grande. E ela me ensinou a não ter medo desse grande. Sim, sim. E outra coisa que ela me ensinou também, que eu gostei muito de ver, foi essa coisa do tempo, sabe? O mosaico é uma coisa mais morosa, mais lenta, né? E eu tenho que respeitar um tempo para entregar o produto, a arte, né? Então, a cenografia, ela tem um mês para fazer todo o cenário. E você tem a data certa, porque não pode passar daquele dia, daquela data. E eu uso isso no meu trabalho, sabe? Eu pego um trabalho, mesmo que seja grande, eu determino que seja rápido, que eu faça em pouco tempo. E eu consigo trazer essa coisa para o mosaico. E quando que o mosaico entrou na sua vida? Em 2014, eu trabalhava com cenografia. Ele deu uma pausa na cenografia. De repente, não foi uma crise, mas estava muito pouco serviço. E eu recebi uma encomenda pequena, de 50 por 50, de uma pecinha de mosaico, por uma amiga. E eu fiz aquela peça, aí ela gostou e falou, e agora, o que a gente faz? Eu falei, vamos fazer todo o jardim da sua casa. E fizemos o jardim, dali a gente passou para a praça, e eu nunca mais parei. Então, essa entrada para o mosaico, da cenografia para o mosaico, não foi planejado, não foi uma coisa assim que eu falei, eu vou fazer mosaico. O mosaico aconteceu por acaso. Como tudo, né? Você ver que porque, na verdade, você está no seu propósito, né? O seu propósito de vida já é o artístico, né? Foi o que você falou. Eu nem percebi. Eu, quando criança, já desenhava, eu fazia isso. Exatamente. A menos que, né, aconteceu uma situação de dor e você viu nessa experiência sua de vida que era a oportunidade de você, profissionalmente, engajar aí para financeiramente também, né? Que eu acho que o primeiro processo é esse da dor, né? O primeiro processo é esse. Você tem que pensar que você vai sair de uma coisa que você está já mais firme, mais equilibrado financeiramente ali e vai passar por uma outra coisa. É um desafio que você está passando, né? E você não sabe se vai dar certo ou se não, mas eu acho que, eu falei isso hoje, eu acho que se a gente não tem a intenção, ela faça acontecer, porque ela deixa de ser um compromisso, sabe? Se você tem a intenção, já pode ser que trave alguma coisa. Então, a arte veio para mim assim de uma forma muito fluida, sem planejamento nenhum. Sim. Você é mineiro. Diz para mim, como a sua cultura lá de Minas influencia também nas suas expressões artísticas? Eu acho que eu venho de uma família rural, sabe? Do fogão de lenha, do terreirão de café, dessa coisa toda, né? Da estrada de terra e do plantio. Então, eu busco, geralmente, no meu trabalho, resgatar essa cultura, né? A lavadeira, por exemplo, de bater roupa num tanque de madeira, né? Aquela tábua de madeira. Então, eu gosto muito de retratar essa coisa. Eu acho que não tem como a gente fugir disso, sabe? Desse resgate, dessa história, que a gente está muito preso ali entre as montanhas e parece que é difícil extravasar, mas ela Você consegue... mora em Brasópolis hoje. Brasópolis. Beijo pro pessoal de Brasópolis lá. Eu acho isso, acho que ela é bem forte. Eu acho que se eu morasse numa praia, eu ia retratar a praia, Com né? certeza, então, o ambiente, né? O ambiente. E a gente tem que buscar da melhor maneira esse resgate que a gente tem, que é muito rico. Em Minas é muito rico. Com certeza. Vamos mostrar um pouquinho da sua obra que você fez hoje de inspiração? Olha que lindo, gente. Aqui, olha. Ó. Que coisa mais linda. E daí, explica para mim como é que funciona o processo para a construção de uma obra em mosaico. Eu costumo fazer obras assim, maiores, sabe? Difícil fazer coisas pequenas. A gente vai mostrar aqui as obras que ele já fez, escadarias, o que mais, ô André?
Eu faço muito painéis, escadarias, e sempre contando a história do local, sabe? Eu busco trazer a história do local, ou uma história que aconteceu há muito tempo, que ficou como folclore naquela cidade, eu coloco ali no painel. São painéis, são escadas, né? Eu estou ali fazendo no sul de Minas, tá abrangendo assim de uma forma muito boa. As cidades todas, elas estão querendo buscar esse turismo, né? A identidade, né, do Exato. lugar, né? Então, ali em Minas está uma coisa bem difundida atualmente. E não sou só eu, tem vários artistas ali, né? mosaicistas, Sim. que estão pegando um caminho assim meio paralelo e similar. André, olha que coisa mais linda, é um legado que você está deixando. E eu não tinha noção da dimensão do seu trabalho, né? Você veio por uma indicação Sim. de um amigo querido, Guilherme, muito obrigado pela indicação. E você está deixando parte de você aqui, é o seu legado, né? Eu queria muito, a gente vai trazer essas imagens aqui, as imagens vão ser colocadas depois para todo mundo ver. E para poder inspirar outros artistas, porque eu sei que tem artistas que a gente sabe do caminho do artista, né? Que muitas vezes é de desafio. Então é importante ver essa grandiosidade da onde você chegou e tudo que você teve a oportunidade de retratar através da sua arte, do seu dom, para que eles possam ver que eles também podem. Não é isso, André? Exatamente. A gente, eu penso que se determinou, ela vai acontecer. Se está escrito. Ela vai acontecer. Eu falei desde o começo assim que veio por acaso, mas ela trabalhava já em mim, sabe? Ela já tinha eu senti uma diferença. Então, podia manifestar na pintura de tela, podia manifestar a pintura de muro, grafismo, manifestou no mosaico. E é uma sensação maravilhosa quando está... E a gente não tinha trazido ainda essa vertente artística, né, que é o mosaico. Sim. Então, na produção que você faz, você desenha? Como que é, primeiro? Só para a gente entender. Eu costumo, assim, a escada, para se fazer desenho em escada, ela tem a perspectiva já, né? Por si, ela já é uma perspectiva. Então, você tem que olhar de um ponto. Então, como você estivesse naquele ponto, fazendo a pintura sua ali naquele momento. Sim. Mas o ponto está lá do outro lado da rua, Sim, sabe? Exatamente. E você está lá... Hoje, eu já consigo fazer sem voltar muito, sabe? Eu já vou fazendo quase que direto o trabalho, vai acontecendo. Vai fluindo. Agora, quando por exemplo, um trabalho mais... de arquitetura, de fazer os bens tombados de algum lugar, aí sim você tem que respeitar bem, tem que desenhar bem. Daí você até trouxe o alicate de corte para a gente ver que você Sim, usa as pedrinhas, as peças cortadas, que são azulejos, né, André? São azulejos, eles são cortados, ele é de coisa bem simples, um alicate maravilhoso para se cortar, ele... Tem que ter dom mesmo, porque eu já ia arrancar o dedo aí nesse Ele vai desenhando, é uma turquesa, eu acho, né? Sim. E Muito vai legal. desenhando, ele é de vídeo. É um material, assim, muito bom para... E André, que dica você daria para quem está lá em casa, que talvez queira se desenvolver através da arte como pessoa, ou até mesmo para um artista, né, que está ali, talvez está passando por algum conflito e não está conseguindo ver, né, as possibilidades que a sua arte pode expandir aí? Eu acho que o mosaico, ela é uma arte muito fácil de vender, sabe? Uma pela cor, pelas cores que tem. E não precisa saber desenhar, não precisa nada, sabe? Se você não sabe desenhar, peça para alguém desenhar para você e você vai lá, corta as pecinhas. E vai colando. Com o martelo e vai colando. Sim. Com cores diferentes. E dali já vai surgindo, o próximo vou poder melhorar. É desse jeito. É uma prática, tem que começar. É uma prática. Eu vejo a minha primeira peça, eu nunca tinha feito mosaico, nunca. Eu vejo a minha primeira peça e falo, nossa, era essa peça, né? Essa foi a fundamental. Mas ela não faria ela, não conseguiria fazer ela daquele jeito que ela estava, sabe? Porque não é bonita. Sim. Mas ela foi. Mas ela representa a sua história, né? Ela foi ali
a primeira que eu fiz, né? Muito É bom. porque a gente muda, a gente vai adquirindo transformando. técnicas, né? Muito bom, André, muito obrigada pela sua participação, espero que você tenha gostado. Sim. E vai ficar aí eternizado aí também no Inspiração a sua participação aqui hoje conosco. Muito obrigado, eu agradeço demais de estar aqui, foi um prazer e muito obrigada, viu? Muito bom. Hoje nós aprendemos que o autoconhecimento não tem idioma, não tem país e não tem fronteiras. Ele pode nascer na Índia, florescer no Brasil e transformar qualquer coração que esteja disposto a olhar para dentro. Quando tradição e ciência caminham juntas, quando espiritualidade encontra consciência, algo poderoso acontece. Nós voltamos para nós mesmos. Que essa conversa não termine aqui, que ela continue na sua respiração, nas suas escolhas e na forma como você decide cuidar da sua saúde mental e emocional. Porque atravessar fronteiras geográficas é uma experiência, mas atravessar a fronteira interna é libertador. Então, até o próximo encontro com muito mais inspiração.